Aleluia. Ainda de pé, irmãos. Atos 9:31. Eu quero falar hoje sobre um tema: temor e consolação. O temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Aleluia. Diz assim o texto: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Vamos ler de novo? Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando, onde, irmãos? No temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo. E o que acontecia? Crescia em número. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Estamos abertos à Tua palavra, Senhor. Não a palavra do pastor, não a palavra de homens. Queremos a Tua palavra, Senhor. Não apenas na mente, mas que no nosso coração, Senhor, como revelação. Não apenas informação, Senhor, mas queremos ver, compreender e viver, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, glorificando o nome do Senhor, aquele que é digno. Irmãos, eu morei nesse versículo por uns 2 meses. Eu já falei aqui que no começo do ano eu li o livro de Atos várias vezes. O Senhor ministrou muito sobre a minha vida, sobre o que é ser igreja. O Senhor está me ensinando sobre isso, para a gente viver isso aqui. Eu morei nesse versículo aqui por várias semanas, junto com Atos 2:42. O Senhor falou muito ao meu coração. Irmãos, eu não quero aqui dar uma receita instantânea, né? Fazer como que é a forma da igreja agir. Aquela receita que você faz hoje e amanhã dá um resultado. Não é o nosso desejo fazer isso hoje. Mas esse texto nos ensina muito sobre como deve ser a vida da igreja. Ele fala aqui de forma clara o que a igreja fazia e aquilo que Deus fazia quando a igreja estava nesse ambiente. Que ambiente é esse? O ambiente de temor do Senhor, e esse ambiente onde havia a consolação do Espírito Santo. Obrigado, querido. Então vamos ao texto. Primeira coisa que Lucas falou para nós: a igreja tinha paz por todo lugar. Era uma igreja que tinha paz. Aqui, irmãos, já começa algo muito estranho. Por quê? Porque a igreja nessa época era uma igreja perseguida. E o autor fala: a igreja vivia na paz. Mas como assim? Uma paz no meio da perseguição? Irmãos, a paz que o Senhor libera para a sua igreja não é a ausência de perseguição, a ausência de dificuldades, mas no meio da dificuldade o Senhor libera a sua paz. Obrigado, duas pessoas entenderam aqui, né? Falou esse amém cheio de fé. Irmãos, lembra de Jesus no meio da tempestade? O barco balançando para um lado, para o outro, todo mundo atribulado. E o nosso Senhor Jesus estava fazendo o que, irmãos? Ele estava dormindo no meio de uma tempestade. No meio da luta, da tribulação, o nosso Senhor tinha paz. É esse tipo de paz que a igreja tem. No meio da tribulação,
no meio de pandemia, no meio da perseguição, seja o que for que está acontecendo, nada pode tirar a sua paz, irmão. Porque a paz de Deus, Paulo ensina lá no livro de Filipenses, a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa é a paz que o Senhor libera para a sua igreja. Quando você está vivendo, onde? No temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nesse lugar, ninguém rouba a sua paz. Filipenses 4:7, esse versículo que eu falei. Então já começa aí, irmãos. Você tem paz? Você vive em paz? Claro, irmãos, você vai chorar quando acontecer alguma coisa ruim. Você bateu o pé aqui, bateu o dedinho na quina de algum lugar, você vai gritar aleluia, glória a Deus, né? Você vai chorar. Não é isso que eu estou falando, mas é você ter paz. Quando você para, sofre, você para, respira fundo. Deus está comigo. O socorro presente. Socorro bem presente na hora das tribulações. Quem viu o culto de quarta-feira aí entendeu essa deixa. Então vamos avançar no texto, irmãos. A igreja nesse ambiente do temor do Senhor, a igreja nesse ambiente da consolação do Espírito Santo, ela encontra paz no meio da perseguição. Esse texto fala também, irmãos, que a igreja, ela se edificava e ela também caminhava. Ela se edificava, mas ela também caminhava. Ela não ficava parada, somente olhando para ela, sendo edificada, sendo trabalhada, sendo treinada, se consolidando. Edificar é isso, edificar fala de você construir uma casa, de você preparar algo, estabelecer. Isso fala, edificar fala de você fortalecer alguma coisa que está pronta. Esse é o trabalho pastoral, de cuidado, de ensino, para que a igreja possa amadurecer. Mas a igreja, ela está sendo edificada, mas ela não somente está sendo edificada. Essa igreja que anda no consolo do Espírito Santo e no temor do Senhor, ela é edificada, mas ela é uma igreja que está sempre em movimento. Ela está sempre avançando, conquistando almas, edificando o reino do Senhor. Então nós não podemos ser, irmãos, apenas uma igreja que fica parado aqui, recebendo a palavra, sendo edificada. Isso é bom? É. Temos que fazer isso? Temos. Mas nunca esquecer da nossa missão. Que é o quê? Ser um agente do reino de Deus. Na minha casa, na minha escola, no meu serviço, onde for que eu estiver. A missão. Aqui, irmãos, é mais ou menos aquilo que a gente vê lá em Mateus 17. Jesus chama Pedro, Tiago e João para cima do monte. Jesus, ele se transfigura, ele mostra a sua glória. Do nada aparece Elias e Moisés naquele monte ali. Pedro está em cima do monte, vislumbrado com a glória, com o sobrenatural. Ele fala assim: Senhor, é bom a gente ficar aqui em cima do monte, vamos ficar aqui quietinhos, somente curtindo a presença. Não, Pedro, isso é uma parte da igreja. Nós temos sim que subir a montanha e estar diante da presença, mas é necessário que você desça da montanha e vá para o dia a dia, para demonstrar aquele Deus que você conheceu em cima da montanha. Então a igreja, ela é isso, ela é edificada, mas ao mesmo tempo ela está caminhando. Nós não podemos esperar, irmãos, a igreja está pronta. Sabe quando que a igreja vai estar pronta? Quando ela estiver pronta, Jesus vai voltar, irmãos.
Ah, eu não estou preparado. Ah, eu não estou, irmãos. Ah, eu não consigo. Ah, não. Quando você estiver pronto, quando você estiver belezinha já, você não vai fazer nada, você vai casar com Jesus. É um processo que caminha junto, irmãos. A igreja é edificada e ela é o quê? Ela vai avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus? Eu sou a igreja? Não. Nós somos a igreja de Jesus. Mas também, irmãos, nós não podemos apenas ser uma igreja de movimento que vai caminhar, tentando edificar tudo, e não ser uma igreja edificada. Porque se você apenas foca em sair, em caminhar, você vai ser uma igreja fraca, carnal, imatura. Não vai ter em você as marcas de Cristo. Então, há esse equilíbrio, edificação e avanço. Eu não posso parar com a edificação para caminhar, mas também eu não posso parar, irmãos, só para ficar, só para ir e também não preparar, não cuidar. É um trabalho simultâneo que a igreja faz quando ela está onde? Vivendo no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Quem não quer isso, né, irmãos? Quem não quer viver numa igreja dessa? Temos que edificar e caminhar. Agora, como que a igreja vivia em paz, sendo edificada, irmãos, e caminhando? Vamos ler o texto de novo, Atos 9, 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando, onde? No temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo. Irmãos, isso é um segredo, isso é uma chave que você precisa viver. Viver no temor do Senhor. Agora eu te falo, irmãos, o que é o temor do Senhor? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, irmãos, nós temos dois vídeos no nosso canal. Um foi o irmão Nilson que pregou, outro foi a irmã Leia, que eles destrincham sobre isso, sobre o temor do Senhor. Você pesquisa depois lá, você vai entender melhor. Lá está bem explicado, muito melhor explicado do que eu vou fazer hoje, tá? É texto de escola dominical, está lá, é fantástico. Mas olha comigo, coloca na tela, por favor, Provérbios 9, 10. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Jó 28, 28. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o quê? É entendimento. Provérbios 15, 33. Para a gente começar aqui. O temor do Senhor é instrução onde? Na sabedoria. E a humildade precede a honra. Irmãos, então o que eu estou querendo passar para vocês? O temor do Senhor sempre está ligado à sabedoria. A pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa sábia. Ela sabe de alguma coisa que o outro não sabe. Ela vive algo que os outros não vivem. Isso é alguém que teme ao Senhor. Alguém que tem o temor de Deus. Ele não vai fazer aquilo que todo mundo faz. Aquele que tem temor ao Senhor, ele não vai onde todo mundo vai. Por quê? Porque ele é sábio. Está entendendo?
O temor do Senhor tem a ver com sabedoria. Irmãos, mas o temor ao Senhor não tem muito a ver com medo. Você tem medo. O temor que você tem a Deus, ele não pode te afastar de Deus. Muito pelo contrário, o temor do Senhor, ele vai te fazer viver no ambiente da presença de Deus. Você vai ver isso lá em Êxodo 3, irmãos. Primeira vez que Moisés tem um encontro com o Senhor. Ele está lá no meio do monte. Ele vê lá uma árvore pegando fogo. Até então isso é normal no deserto, irmãos. O fogo fazer queimar uma árvore, uma sarça, uma pequena árvore. Isso é normal. Agora ele achou estranho o quê? Que a árvore não estava se consumindo. Aí ele vira e fala: eu vou lá ver esse negócio. Aí Deus fala com ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é o quê? Terra santa. Aí no versículo 6 vai falar, Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Moisés o quê? Teve medo e escondeu o rosto. Ele não pôde chegar diante daquela sarça que estava queimando. Aí você vai ver lá no capítulo 33, o mesmo Moisés, esse que não conseguiu olhar, aproximar de uma árvore pegando fogo, porque ali estava o Senhor. Agora ele está em cima do monte, do cume do monte Sinai. O monte fumegava, havia fogo, relâmpagos e trovões, sinais de buzina, o povo estava tremendo, com medo lá embaixo. Moisés sobe aquele monte sozinho e fica na presença de Deus. O mesmo Moisés que não conseguiu olhar para aquela sarça, agora estava envolvido na nuvem de glória. O que mudou, irmãos? Moisés aprendeu a temer o Senhor. Quando você começa a temer o Senhor, você está apto a viver nesse ambiente da presença. É por isso que a igreja vivia onde? A igreja vivia no temor do Senhor e vivia na consolação do Espírito Santo. Precisamos viver, irmãos, no temor do Senhor. Agora olha comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Olha Moisés, se ele entendeu isso ou não, irmãos. Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Aquilo que aconteceu com Moisés lá no começo. Que Moisés, quando viu a sarça, aconteceu com ele. Porque ele não temia ao Senhor. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Deus veio provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Olha isso, irmãos. O temor do Senhor faz você parar de pecar. E Moisés fala aqui, irmãos, no versículo 20: povo, não tenha medo. Aí depois ele fala: Deus veio para que vocês tenham o quê? O seu temor. Medo é medo, temor é temor. Deus não quer que você tenha medo dele, mas Deus quer que você ande em temor. Não é medo, irmãos.
não é medo. E temer a Deus, irmãos, evita o pecado. Irmãos, temer a Deus não é você fugir. Temer a Deus também não é apenas você ter respeito. Temer a Deus é conhecer os seus caminhos e andar nele. Isso é você temer o Senhor. Um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor, é aquele ou aquela que conhece a palavra de Deus e anda nela. Isso é o temor do Senhor. Sabe, eu dei esse exemplo hoje aqui na nossa reunião de louvor. Uma pessoa que mexe com eletricidade, um eletricista. Dependendo do que ele vai fazer na alta tensão, o que ele vai fazer, ele sabe que uma coisa errada que ele fizer, ele pode morrer. Não é isso? Então, ele está diante de algo perigoso. Então, por causa disto, ele vai fazer o quê? Tudo da forma correta. Porque se ele faz algo de uma forma errada, relaxada, isso pode custar a sua vida. Isso é um temor, irmãos, que eu estou falando. O eletricista deixa de fazer o que tem que fazer? Não, mas ele vai com temor. Ele vai, ele estuda, ele se dedica, ele sabe o processo, ele sabe o que pode fazer, ele sabe onde pode tocar, sabe onde não pode tocar. Imagina alguém que alimenta leões, alguém que mergulha no meio do mar com tubarões. É isso. Temor a Deus é isso, irmãos. É saber o que você está fazendo. É saber se você pode fazer. É saber se você não pode fazer. Se você está dentro disso, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Temor do Senhor. E a igreja caminhava como? No temor do Senhor. Ah, meus irmãos, e como falta hoje nos nossos dias o temor ao Senhor. Parece que virou bagunça. Pregar a palavra parece que virou agora contar piadas. A pessoa vem para o culto achando que está indo para um cinema, para uma festa. Como tem faltado o temor ao Senhor. Eu falei hoje na reunião, vou repetir, irmãos. A gente clama pela presença de Deus, pela glória do Senhor. Lá nesse mesmo livro de Atos, onde a gente vê a manifestação da presença, a glória do Senhor, aquele ambiente de glória, nós vimos um casal morrer em um culto, porque na hora de trazer a oferta ao Senhor. Já pensou nisso, irmãos? Eu falei com eles. Imagina, tá a filinha aqui, todo mundo trazendo um envelopinho. Aí tá o envelope, puf. Tá o envelope, puf. Aí arrasta o pezinho dele, vem o outro vem tremendo, puf. No ambiente de glória, é um ambiente perigoso, meu irmão. Ananias e Safiras não eram pessoas adúlteras. Não tinha violência ali. Simplesmente o Senhor falou com eles algo e eles fizeram diferente. Faltou o temor do Senhor. Como nós precisamos viver, irmãos, no temor do Senhor. O ambiente da presença de Deus, irmãos, é um lugar perigoso. Nós falamos tanto do Santo dos Santos, né, irmãos? Da presença da Arca da Aliança. O sumo sacerdote, irmãos, a roupa dele. Interessante, eu estou lendo Levítico essa semana. Na orla da roupa do sumo sacerdote, o Senhor mandou fazer uns tipos de sinos, uns sininhos, que ficavam na orla deles, que fazia barulho. Para que isso, irmãos? Porque enquanto ele está andando, ele passa pelo santo lugar, ele entra no Santo dos Santos. Enquanto ele está adorando ao Senhor, fazendo o que tem que fazer, tem barulho.
Então quem está fora sabe, ó, ele está vivo. De repente, acabou os barulhos e deu ruim. É perigoso, irmãos. Por isso que Deus falou, Moisés, vem você, Moisés, mas não faz o povo chegar perto, porque senão eles vão morrer. Você sabia que, irmãos, nós queremos tanto ter intimidade com Deus, queremos que o Senhor se manifeste com a sua glória, mas o fato de Deus não fazer isso é um ato de misericórdia de Deus. Porque se Ele vier, será que vai sobrar alguém? Então, à medida que a gente cresce no temor do Senhor, você vai subir a montanha. À medida que você cresce no temor do Senhor, aprende a viver nesse ambiente da presença. O temor do Senhor, irmãos, é isso. Ele vai te ensinar a você andar com o seu Deus. Vai falar pensa aí quando o Senhor fala de Noé, quando o Senhor fala de Abraão. Fala assim, homem temente a Deus. O que é o temente? É o que tinha medo? Não. Que conhecia o Senhor. Sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. Isso é o temor do Senhor, irmãos. Salmo 111, 10, por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que o praticam. O temor do Senhor precisa ser praticado. Não é apenas ter informação, é você viver o temor do Senhor. E o texto fala aí que a pessoa que pratica o temor do Senhor é alguém prudente, alguém prevenido, né? Precavido. Alguém prudente é isso. Uma pessoa prudente sabe onde está pisando, sabe o que está fazendo. Ele mede as consequências para fazer tudo. É alguém prudente. Isso é alguém que teme ao Senhor, irmãos. Uma pessoa que teme ao Senhor, ela não vai subir no altar para pregar de qualquer forma. Ela não vai ministrar louvor, não vai dançar, não vai com culto de qualquer forma. Por quê? Porque é alguém que teme ao Senhor. É uma pessoa que sabe que o nosso Deus é santo e que o nosso Deus é fogo consumidor. Precisamos, irmãos, do temor do Senhor. Agora, o que é praticar o temor do Senhor, irmãos? Salmo 34, 11, olha que legal. Venham, meus filhos, escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Oh, que maravilha! Alguém vai ensinar para você o que é o temor do Senhor. Está na Bíblia. Venha, meus filhos, eu vou ensinar para vocês o que é o temor do Senhor. Versículo 12. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Pergunta para vocês, irmãos, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ninguém aqui quer isso? Qual de vocês ama a vida e quer longevidade? Aí vai falar o que é o temor do Senhor. Versículo 13, refreia a sua língua. O temor do Senhor faz você refrear a sua língua, parar de maledicência, parar com fofoca. Quem fofoca, irmãos, quem fala mal, não está vivendo no temor do Senhor. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Quem vive no temor do Senhor não fala mentira. Se você vive falando mentira, você precisa de se arrepender e viver o temor do Senhor. Venha, meu filho, eu vou ensinar para vocês.
afasta-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso é viver o temor do Senhor, irmãos. Praticar o bem. Em outras palavras, irmãos, de acordo com o salmista, o temor do Senhor tem a ver com a nossa conduta de vida. É você viver a lei do Senhor, é viver a palavra de Deus. Então o temor do Senhor não é um sentimento, o temor do Senhor é um ambiente onde você vive, um ambiente de segurança para você estar com o seu Senhor. A igreja vivia como? No temor do Senhor. Precisamos entrar nesse ambiente, irmão. Você precisa entrar nesse ambiente de temor do Senhor. De fazer as coisas não pensando no que as pessoas estão pensando, de fazer ou deixar de fazer não porque alguém está querendo ou não, mas fazer ou deixar de fazer porque se é certo ou se é errado. Isso é o temor do Senhor. A mídia toda hora está ensinando que o errado é o certo. Você teme ao Senhor ou você está andando pelas condutas desse mundo? Viver o que é certo e deixar o que é errado. Quem faz isso é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor. Não é medo, irmãos. É um caminho para viver na presença de Deus. A igreja era edificada e caminhava no temor do Senhor. Temer a Deus, irmãos, é conhecer os seus caminhos e andar nele. Saber que isso evita o pecado, como Moisés falou, e vai gerar vida. Viver no temor do Senhor, irmãos, gera vida, e a falta do temor gera morte, vai te matar. Aqueles dois sacerdotes, os primeiros filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tinham que acender o fogo lá, irmãos, como é que chama? No altar. Tinha a regra como fazer. O cara assim, traduzindo, né? Ele pega o isqueiro do bolso e vai acender o negócio. Na hora o Senhor manda o fogo do céu e fulmina os dois. Por quê? Não temeu a Deus, não fez aquilo que era o correto. O temor do Senhor gera vida, a falta do temor pode matar você. Mas a igreja, irmãos, também, ela era edificada e caminhava na consolação do Espírito Santo. Fala comigo, consolação do Espírito Santo. Ah, meu Jesus, como nós queremos isso, Senhor. Amigo Espírito Santo, nós queremos, Senhor, viver nesse ambiente, Senhor. Queremos viver, Senhor, nessa jurisdição do Espírito Santo, Senhor. Essa palavra consolação, irmãos, vem da mesma palavra quando Jesus fala sobre o Consolador. A palavra aqui é paraclesis. Fala sobre súplica, ajuda, solicitação, exortação, conforto e descanso. Quando fala aqui que a igreja vivia na consolação do Espírito, ela vivia nesse ambiente onde o Espírito Santo era aquele que ajudava, aquele que sustentava, aquele que fazia todas as coisas. Não era uma igreja que vivia na força do seu braço, era uma igreja que vivia em milagres, em milagres, em milagres. Eram perseguidos, mas não tinha problema, porque o Senhor estava com eles. Esse ambiente de milagre é a jurisdição da igreja, quando ela está andando na consolação do Espírito Santo.
Jesus falou, irmãos. É uma promessa de Jesus. João 14:15. Vamos ler o 14. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha aí. Vai falar da consolação, mas não vai deixar de falar da obediência, do temor do Senhor. Se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem. Olha, irmãos, eu leio a Bíblia dessa forma, parece meio infantil, mas é assim que eu cresço. Jesus fala assim, mas vocês o conhecem. Aí eu pergunto para mim, eu conheço? Para Jesus era normal um discípulo conhecer o Espírito Santo. Vocês o conhecem. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas vocês conhecem. Aí eu falo, eu conheço. O Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso Consolador. O que é o Consolador? Nós temos essa palavra consolar somente quando alguém está num momento de tristeza, né, de luto. Você vai lá e dá um abraço, um consolo, um conforto. Mas não é apenas nesse sentido, irmãos. Consolador significa uma pessoa que ajuda. É alguém que está para te ajudar. Ele é o seu ajudador. Por isso que muitas versões da Bíblia, se você leu aí, talvez esteja escrito o ajudador. Aquele que pleiteia a causa de outro com alguém. Eu vou te mandar alguém que vai pleitear causas. Aquele que vai te ajudar, como se fosse o seu advogado. Esse é o Espírito Santo, irmãos. Ele veio para isso. E quando a igreja vive nesse ambiente onde o Consolador está se movimentando, está se manifestando, acontece o que nós vimos aqui. A igreja tem paz no meio das tribulações. A igreja crescia em número, porque o Consolador está agindo. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Esse ajudador, o nosso auxílio, ele vai nos ensinar as coisas e vai fazer você lembrar daquilo que Jesus já falou para você. Agora, se você não sabe aquilo que Jesus falou, como que ele vai te lembrar? Como que ele vai te ajudar se você não está fazendo a sua parte? Você aprende aquilo que Jesus falou e ele vai te ajudar a lembrar daquilo que você aprendeu. Ele é o seu ajudador. Você faz e ele vai estar ali para te ajudar, irmãos. Nós como igreja, nós somos cooperadores do Espírito Santo. Para pensar nisso, meu irmão. Deus podia fazer tudo sozinho, da forma dele, mas ele quer a nossa cooperação. Não que ele dependa de nós para alguma coisa, mas Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, ele quis que as coisas fossem assim. Ele vai agir, sempre age através do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai,
o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Irmãos, João 16:7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês, irmãos, olha isso aqui, você está numa roda com Jesus, você está com o Filho de Deus na sua frente, te ensinando a palavra, instruindo seus discípulos. Ele fala: eu falo para vocês a verdade, é melhor para vocês que eu vá embora. Qual é, Jesus? Está me tirando? É melhor eu ir embora. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Jesus, irmãos, falou isso. E a igreja vivia nesse ambiente onde o Consolador era aquele que guiava, é aquele que fazia todas as coisas, irmãos. E se eu for, eu enviarei para vocês. Agora olha o que ele falou no 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse, irmãos, é o Espírito Santo. E o Senhor falou: quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Irmãos, quem convence o mundo do pecado? É o Consolador, irmãos. Quando ele vier, nós sabemos que Atos 2 está na Bíblia, o Espírito Santo veio. Então, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Você não faz a obra de Deus, Deus faz a sua obra. Você não faz a obra de Deus, porque quando ele vier, ele vai convencer, ele vai agir. Mas aí tem um porém, que ele faz isso onde? Na igreja. Ele vai fazer, irmãos, através de quem? De você, através de mim. E eu falo: meu Deus, é isso? É, irmãos. Mas temos que entender o que? Ele é o ajudador. Ele não vai fazer sozinho. Ele vai, tipo assim, nos ajudar a fazer. Agora, irmão, olha que interessante. Filipenses 2, versículo 12. Irmãos, nós precisamos de viver nesse ambiente do Espírito Santo. Se você não tem visto, irmãos, a ação do Espírito Santo, é porque alguma coisa está errada. Se você não tem visto Deus agir na sua vida, no mundo, na igreja, alguma coisa está errada. O que pode estar errado, irmãos? Primeiro, você não está dando espaço para o ajudador, para o Consolador. Precisamos dar espaço para Ele na nossa vida. Filipenses 2, olha o que Paulo fala: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação como, irmãos? Com temor e tremor. Paulo ensina a você desenvolver a sua salvação. Você foi salvo? Amém. Agora você precisa desenvolver isso. Isso tem que crescer, irmãos. No temor do Senhor.
Porque, olha isso, talvez você nunca entendeu esse texto. Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus realiza, Deus efetua o querer, Deus te dá vontade, e depois Ele vai realizar a vontade que Ele colocou no seu coração. Olha que maravilha isso, irmãos. Deus, Ele realiza, Ele vai efetuar isso. Como assim, irmãos? Deus coloca em você um desejo, e esse desejo que Ele coloca em você é para que Ele realize milagres através de você. Receba isso no seu espírito, irmão, nessa noite. Deus coloca em você um desejo, e isso é para que depois Ele realize milagres através de você. Você, quando está vivendo na consolação do Espírito Santo, Deus vai realizar isso, o querer e o efetuar. Como assim, Rafa? Vem na sua mente, irmãos, o desejo de pregar o Evangelho para alguém. Nossa, eu preciso visitar fulano, eu preciso evangelizar, eu tenho que ir na casa dele. Irmãos, Deus está efetuando o querer. Deus coloca em você um desejo para você fazer algo. E para que Ele colocou esse desejo no seu coração? Para depois, se a pessoa o converte, Deus realizou o quê? Deus efetuou. Deus age dessa forma, irmãos. Deus, Ele coloca em você algo, um desejo, uma vontade, e depois Ele vai realizar algo através disso. Por isso que os sonhos que o Senhor coloca no seu coração, se for sonhos de Deus, Deus vai realizar isso, porque Deus quer realizar milagres através da sua vida, meu irmão. Vem na sua mente um desejo de orar por alguém que está enfermo. Nossa, eu estou vendo fulano, você está passando pela rua, vê alguém enfermo. Isso aconteceu comigo já algumas vezes, irmão. Você está indo, o Senhor fala, ora por ele. Nossa, tem que orar por essa pessoa. Tem esse desejo, essas coisas loucas que vêm na nossa mente, irmãos. Deus coloca em você o quê? O desejo. Deus efetua o querer. Ora por ele. Aí você ora, a pessoa é curada. Deus realizou o quê? Deus efetuou. É assim, irmãos, que o crente vive. É assim que nós devemos viver. Deus dá um comando, a gente coopera com Ele, e Deus responde com milagres. Por que Deus agora resolveu fazer milagre aqui na igreja? Porque o povo começou a orar por milagres. Por que Deus começou a agir? Porque Ele colocou esse desejo na igreja de orar por isso. Ele coloca o querer, mas depois Ele efetua. Isso é em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Por isso que nós precisamos dar espaço. Dê espaço para Deus na sua vida, irmãos. Não decida nada sem você consultar o Espírito Santo. Não faça nada sem perguntar ao Senhor qual é o desejo dEle, qual é a vontade dEle. Talvez venha no seu coração um desejo, algo de fazer, que aos seus olhos é impossível. Quem sabe Deus não está efetuando agora o querer dEle no seu coração. Senhor, mas isso é algo impossível, eu jamais vou conseguir fazer. Irmão, se for Deus está colocando no seu coração, Deus vai realizar, Deus vai efetuar, porque o nosso Deus espera que através da igreja seja realizado milagres. Isso é o Evangelho de Deus. O problema é que nós não deixamos espaço para Deus em nossa vida, irmãos. Se a igreja não faz nada, como é que o Senhor vai nos ajudar? Se nós ficamos sentados, Ele vai nos ajudar em quê, irmãos? Ele é o ajudador. Se Ele fala para você, prega o Evangelho, se você não prega, como que Ele vai ajudar? Se Ele fala, ora pelos enfermos, expulsa os demônios,
Se a igreja não faz, como que ele vai ajudar? Como que ele vai realizar, queridos? É esse o ambiente, irmãos, que a igreja vive. O temor do Senhor e na consolação do Consolador. Essa palavra, irmãos, é para desafiar você a viver uma vida no sobrenatural. É você ler na Bíblia. Irmãos, faz isso. Jesus, o Senhor falou que isso é verdade, então vamos praticar. Abra espaço na sua vida para o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo habita em você. A forma que nós vivemos tem que ser diferente, irmãos. A forma que você expressa o amor tem que ser maior do que aquele que não tem o Espírito Santo. A forma que você faz a sua família tem que ser diferente daquele que não tem o Espírito Santo. Algo tem que ser diferente. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Está errado. Tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente. Temos que entrar nesse ambiente, irmãos, do temor do Senhor. Temos que entrar nesse ambiente da consolação, onde o Espírito Santo, ele realiza, ele dá ordens, ele coloca desejos, a gente corresponde com ele e o sobrenatural acontece. Se você não se move, irmãos, com o Espírito Santo, como ele vai ajudar, como ele vai realizar a sua missão? Deus quer agir nesses dias, irmãos. Por isso que a Bíblia fala: andai no Espírito, orai no Espírito. Tudo que nós devemos fazer, irmãos, é no Espírito, é nesse ambiente da consolação. Se incline para o Espírito. Vida no Espírito, tudo, irmãos, é no Espírito Santo. Não viva uma vida somente no natural, irmãos. Deixa Deus guiar os seus passos, no seu serviço, na sua família, no seu casamento. Abra espaço para Deus na sua vida. E saiba de uma coisa, irmãos, esses desejos do seu coração, pode ser Deus te inspirando a fazer algo por Ele. Não, mas é impossível, eu não consigo, eu não sei. Deus coloca isso no seu coração, para depois realizar milagres. Tudo que Deus faz é grande, irmãos, tudo que o Senhor faz é grande. Segundo, o que pode estar errado, irmãos? Você pode estar caminhando para o lado errado. Você não está caminhando na consolação do Espírito Santo. Talvez você não está interessado em fazer aquilo que Deus está fazendo. Você quer viver a sua vida? Irmãos, existem dois tipos de crente. Existem aqueles que falam assim: Senhor, quero viver a sua vontade na minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Isso é um tipo de crente. Agora tem aqueles também que fazem os seus planos, fazem os seus projetos e oram para que o Senhor esteja nos seus planos. Não, meus irmãos. Não devemos fazer os nossos planos e pedir o Senhor para entrar neles. Nós devemos pular nos planos do Senhor, viver a vontade dEle, aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o Evangelho, irmãos, da renúncia. E o que pode estar errado também, irmãos? Em terceiro lugar, o que podemos estar fazendo errado? Porque nós não vivemos nesse ambiente da consolação do Espírito Santo. Podemos estar tratando mal o Espírito Santo.
1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Às vezes a gente começa nesse ambiente da glória, nesse ambiente de viver no Espírito Santo, mas ao passar da nossa vida, nós começamos a apagar o Espírito Santo, deixar ele de lado, querer viver a nossa própria vida. Efésios 4:30 vai falar assim: não entristeçam o Espírito Santo. Podemos deixar o Espírito Santo triste, irmãos. Como, irmãos, eu fico pensando, né? Eu falei, é a forma que eu leio a Bíblia. Como que Zé Mané, não sei fazer nada, como que eu tenho a capacidade de deixar o Criador dos céus e da terra triste? Sabe aquele Deus lá do Gênesis 1 que criou todas as coisas? Paulo está falando aqui, não deixa esse Deus triste. Olha o nível, irmãos, de amor, de contato que o Senhor tem conosco. Nós temos essa capacidade de alegrar o Senhor, mas também de entristecer o nosso Senhor. Não entristeça o Espírito Santo. Outra coisa, não resista ao Espírito Santo. Atos 7:51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Seus teimosos, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Resistir é se opor, é correr contra, é lutar contra. O povo de Deus pode resistir ao Espírito Santo? Pode. O Espírito Santo pode estar falando para você: vende a sua casa, vai para outro lugar. Você fala, eu não vou. Você está resistindo ao Senhor. Coisa simples, Deus fala, vai ali e abraça, vai ali, pede perdão, vai ali, se humilha, faz isso, dá alguma coisa para alguém. Você fala, não, eu não vou. Você está se opondo ao Espírito Santo. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando, como? No temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E qual o resultado? Cresciam em número. O resultado, irmãos, de uma igreja que é edificada e caminha no temor do Senhor e nessa ajuda do Espírito Santo é o seu crescimento. Por quê? Porque o Consolador, ele vai convencer o mundo do pecado. Precisamos disso, irmãos. Precisamos de buscar desesperadamente viver como? No temor do Senhor e na consolação do Consolador. Ele vai agir, irmãos, através de você. Que eu e você, nós possamos dar lugar, dar espaço para o Espírito Santo agir através de nós, com ousadia, irmãos, no nosso dia a dia.
Irmãos, eu estou lendo aqui agora, aqui, ó, o nosso chat da igreja. A irmã Marli, que nós oramos para ela agora. É maravilhoso saber que o Consolador tem nos trazido esta paz, que só Ele pode nos dar. Isso é alguém que vive, irmãos, na consolação do Espírito Santo, que vive no temor do Senhor. Passando o que está passando, ela fala: eu tenho paz. Vamos colocar de pé.